nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, o Evangelho e irmã de hoje se encontra em São Lucas capítulo 9, dos versículos 7 a 9. Poucos versículos, 3 apenas. Aqui nós temos o relato de Herodes, querendo saber quem é Jesus. E nós temos hoje a finalização desse pequeno trecho do Evangelho de São Lucas com a seguinte questão: quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E continua então o Evangelho: e procurava ver Jesus. Essa passagem nos recorda uma outra pessoa que também queria ver Jesus, Zaqueu. Mas Zaqueu tem todo um movimento de realmente procurar ver Jesus, a ponto de subir numa árvore. Alguns comentaristas vão dizer que chega a ser ridículo. Zaqueu, um homem cobrador de impostos conhecido, mas devido à sua estatura, sobe numa árvore para poder ver Jesus que estava envolto em torno, dentro de uma multidão. Aqui Zaqueu expressa realmente um movimento concreto de uma curiosidade que quer ver de perto, quer se aproximar e se movimenta. Já Herodes não. Herodes não quer ver Jesus com a mesma intensidade nós vemos de Zaqueu. Pelo menos nós não encontramos nenhum momento no qual Herodes se arrisca a se aproximar de Jesus como Zaqueu, está bem perto de Jesus para poder vê-lo e ouvi-lo. E aqui nós temos duas situações muito distintas. Bom, vale recordar que Herodes sim vai ver Jesus lá na frente, no momento em que o Senhor foi aprisionado após o Horto das Oliveiras e será condenado e então crucificado, morto e depois ressuscitado. Mas nesta experiência com Jesus cada vez mais vivenciando toda a humildade, todo o movimento do seu projeto de vida, cada vez mais se empobrecendo, se permitindo ser preso, se permitindo ser ele, o Filho de Deus, machucado, magoado e ferido. Este é um movimento muito bonito para o cumprimento de um projeto, a revelação de uma verdade. Jesus morre para revelar uma verdade. E dentro desse movimento de revelar uma verdade, Jesus não age com violência, não faz revolução. Jesus não é agressivo, muito pelo contrário. De modo digno, suporta todas as violências contra ele sem responder com violência, porque assim age quem ama. Assim age quem é movido pelo movimento do Espírito no seu coração. Não é violento contra os outros. Muitas vezes nós podemos ver pessoas na igreja agindo com violência. Esta não é a forma como o Espírito Santo age em nós. Se nós somos violentos, é dentro de uma profunda determinação que nos faz enfrentar situações bastante adversas no exterior e no interior. Tudo isso com um único propósito: não a própria glória, não a glória de um partido, não a glória de uma situação política, sempre tão passageira, mas para a glória de Deus. Sempre a glória de Deus. E nem é a glória do povo, é a glória de Deus. Aquilo que se busca e se procura discernir, nunca sozinho, que seja verdadeiramente o melhor para todos. Bom, é assim que nós temos Herodes e Zaqueu. Herodes apenas numa dimensão intelectual, mais uma curiosidade, como também de modo prazeroso e curioso ouvia João, mas não lhe levava uma modificação em sua vida, no seu estilo de vida, bem diferente de Zaqueu, que aceita o convite que Jesus faz a si mesmo: estarei na sua casa. Queridos irmãos, diante da palavra do Senhor, diante de nossa caminhada na igreja, queridas irmãs, quem nós representamos? Aqueles que ouvem de modo curioso, geralmente apenas intelectual ou mesmo por obrigação, ouvindo os comentários sobre o Evangelho, mesmo lendo o Evangelho e participando das coisas da missa, das coisas da igreja, como Herodes? Ou nós realmente abrimos a casa do nosso coração, acolhemos Jesus, o ouvimos com atenção, vemos o quanto Jesus nos ama, o quanto ele se arriscou, como Jesus se arrisca a ser também chamado de pecador por entrar na casa de um grande pecador, um inimigo do povo de Deus, um judeu que era considerado inimigo do povo porque trabalhava para os romanos contra os judeus. E Jesus entra na casa dele. Jesus está com ele e com sua família. Então, Zaqueu é capaz de ver o movimento de amor de Jesus, que vai até ele.
Nós sabemos que Jesus morreu, um movimento maior. Jesus não apenas entra na casa do nosso coração, mas para isso ele entrou na casa do sofrimento, da tortura, na casa do abandono, da experiência do abandono de Deus quando aceita o nosso pecado e morre na cruz com o nosso pecado. Jesus não apenas entrou na nossa casa, Jesus se deixou crucificar, foi à mansão dos mortos por amor a você. Você vê isso como um grande amor que de alguma forma fica em suspensão, uma resposta ou não de amor, ou podemos sim responder, mas com indiferença, de uma forma apenas intelectual, como Herodes responde. Como curiosamente também ele interroga Jesus e fica diante de Jesus sem ter um movimento de justiça e de conversão quando Jesus é levado prisioneiro diante dele. Herodes ou Zaqueu? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.